para que a gente entrasse propriamente dito no tema, que é comentar sobre alguns exemplos, né, algumas pessoas, homens e mulheres, que foram, que chegaram à honra dos altares, né, sejam beatos e santos, que morreram após o Concílio Vaticano II. E eu acho que o primeiro exemplo, eu acho que ele é um exemplo arrasador. Nós vamos começar por ele, vamos comentar o livro aqui sobre algum deles, tá bom, Padre Wander? Porque são muitos, né? São dezenas de beatos e alguns santos, não dá tempo de comentar sobre todos que morreram após o Concílio Vaticano II. Mas o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é o Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina. Que morreu 3 anos depois do término do concílio, morreu em 1968. Né? É verdade que boa parte da vida dele ele viveu antes do Concílio Vaticano II. Mas para a gente entender o exemplo, porque Padre Pio é um furacão, é um santo desses gigantes, né? Como a gente sempre repete aqui. Se o Concílio Vaticano II tivesse algum erro pontual, né, do ponto de vista que fosse merecido mesmo uma crítica, um Padre Pio de Pietrelcina talvez não se levantaria contra esse concílio, e de repente a gente vê 3 anos depois ele ainda ali firme, e a gente tem um desses gigantes taumaturgos da igreja, certamente o maior do século XX. Padre Pio de Pietrelcina se santificou, olha a pergunta, hein, Padre Wander? Padre Pio de Pietrelcina se santificou com o concílio ou apesar do concílio? Com o concílio, não apesar. Quer dizer, o concílio não foi um obstáculo. Padre Pio se santificou como filho da Santa Igreja. Da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, em nenhum momento, está certo que o intervalo foi muito curto, foram 3 anos, e é preciso se perguntar, Eric, porque na vida do Padre Pio, de São Padre Pio de Pietrelcina, tudo foi muito extraordinário. É um pouco do que aconteceu com São Charbel. Verdade. Né? É um pouco do que aconteceu com o bem-aventurado Padre Donizete nosso. É verdade. É muito semelhante, não igual. Sim. Então é preciso entender que na vida de São Padre Pio tudo foi muito extraordinário, tudo. Agora, em que momento da sua vida ele atingiu a via unitiva, a perfeição no amor de Deus? Não dá para mensurar, mais ou menos dá para entrever, porque os frutos, e assim, ele foi um vulcão de carismas, fruto da sua perfeitíssima união com Deus, quer dizer, vamos tirar esse superlativo, fruto da sua união consumada com Deus, da sua via unitiva. É que quando se colocam superlativos, corre-se aí alguns riscos, né, Eric? E dentro disso, em 1965, quando terminou o concílio, podemos dizer que ele já era santo nessa terra, quer dizer, já estava em santidade consumada, guardando proporção, sim, já era. Agora, o que aconteceu, Eric? Aqui que é o mais forte, talvez é sobre isso que você está chamando a atenção. Veio o concílio e ele não se levantou como um rebelde, como um algoz. No silêncio da sua oração, talvez diante de algumas coisas, é muito provável que o que ele fez foi, como um bom filho da igreja, rezar muito. Mesmo estando em via unitiva, a via purificativa dele tinha terminado, mas a ascese, que é a condição de conservação do estado de união com Deus, ele não tinha cessado. Então era penitente pelos outros e pela igreja para burro. Então vivia uma vida penitencial enorme. Sabemos que os estigmas estavam lá, muito abertos e muito sinal da união dele com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele viveu como filho da igreja esse tempo e conservou a sua unidade com a sé de Pedro. Aqui a chave, Eric, que talvez nós começamos a chegar no determinante. Não te parece? Sim, sim. Hein? Conservou a sua unidade com a sé de Pedro. A sé de Pedro continua intacta e ocupada, não vazia. Havia um pontífice sentado na sé sobrenatural, espiritual e temporal de Pedro. Talvez isso, já de cara, o nosso telespectador talvez entenda porque que a gente imagina ser útil essa conversa. Porque é um caminho seguro quando a gente olha para a vida de Padre Pio. Né? E se ele viveu dessa maneira, nessa plenitude dessa santidade, nos últimos anos da sua vida, fiel ao Papa? Fiel ao Papa Paulo VI. Eu tento entender, Eric, alguém vindo falar de Paulo VI para o Padre Pio. Se quando foram falar mal para ele, do seu bispo, ele teve aquela reação enérgica, típica de profeta do Antigo Testamento, meio que de Elias, que foi aquela reação de calar a força de bofete, o detrator, não é? Exato. Né? O homem que veio falar mal do... Você consegue conceber o Padre Pio aceitando ouvir falar de um Paulo VI na frente dele? É inconcebível. Não sei, eu acho que o exemplo... É ótimo exemplo. Não é? Lembrando que o Padre Pio morreu em setembro de 1968.
O Papa Paulo VI ficaria mais 10 anos ainda na Sé de Pedro, né? Lembra, 1978, o ano dos 3 papas, né? 10 anos depois ainda que ele ficaria. E já estava há 5, né, Eric? Há 5 anos. Veja o Papa Francisco. O Papa Francisco vai caminhando para uma década de pontificado. Bom, São Padre Pio enfrentou 5 anos de Paulo VI. Não foi que Paulo VI assumiu e um semestre depois, 6 meses depois, um ano depois, quer dizer, Padre Pio conviveu com Paulo VI. Já estava claro quem era o Papa. Quem era certinho. O Papa e etc. O seu coração e tenha certeza, como filho amou, rezou, se penitenciou, e Paulo VI é santo. Verdade. Bom, São Padre Pio foi beatificado em 1999, né, e canonizado em 2002. Tanto beatificado quanto canonizado pelo saudoso São João Paulo II. Vale um dado? Pois não, pois não. Muitos dizem que foi a maior canonização, talvez junto a São João Paulo II, em matéria de presença, de fluxo de fiéis na história. Não cabia, a Praça de São Pedro ficou pequena. Na história, os arredores. A Via da Conciliação e todos os arredores ali, tudo tomado e para lá ainda, perto ali do Trastevere, ele vai, Eric, né? Foi muito parecido com São João Paulo II. Foi um dia memorável, né? Foi um dia memorável. Beato Tiago Alberione, morreu em 1971. Padre Pio morreu em 68, Tiago Alberione, 1971. Está aqui um outro grande exemplo, Padre Wander, de alguém que santificou e que manteve fiel ao que estava acontecendo na igreja e ao Papa da época, falecendo ali começando na década de 70. E esse celebrou a Santa Missa, Novos Ordos, né? Ele pegou a mudança, né? Ele pegou a mudança. Bom, é que nós temos, nesses casos, nos 2 casos aqui, Eric, mais uma vez eu repito, a filiação à Santa Igreja. Né? Quer dizer, o que os padres da igreja, quando você pega Santo Atanásio, Eric, pega o símbolo puicumque, o símbolo atanasiano, quer dizer, não nascem a Santa Igreja. Não tem o que fazer. E separar-se da igreja é separar-se do céu. É separar-se do céu. E haja o que houver, eu vou com Santo Agostinho, eu fico com a igreja. E o Beato Tiago Alberione, o Beato Padre Alberione, o pai dos paulinos e das paulinas, né? Lembrando que ao todo são 6 congregações hoje existentes no mundo, com o carisma, né, que ele fundou. São 6 ramos da família... É bonito, né? Demais, 6, é muita coisa, né? É muita coisa. E, Eric, eu fico com a igreja. Eles ficaram com a igreja e me ensinam a ficar com a igreja até o fim. Lembra-se de Santo Agostinho? Se tudo que creio e nos evangelhos e em tudo, se fosse possível, porque não é possível, preferiria errar com a igreja do que acertar sem ela, se fosse possível, porque não é possível que ela erre. O próximo que eu quero comentar, alguém que faleceu em 1975, mas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Primeiro porque foi um grande santo, faleceu após o Concílio Vaticano II, e me parece que, de certa forma, o carisma que ele desenvolveu é como se fosse um herdeiro desse período rico, bonito na igreja, que o Concílio Vaticano II, sem medo de dizer, também trouxe para os nossos tempos. Estou falando de São José Maria Escrivá. O senhor concorda? Eric, plenamente. Primeiro porque São José Maria Escrivá foi santo. E é claro que a palavra final da igreja sobre a sua santidade é a palavra final, mas sobre uma vida que reluziu, uma chama viva de amor. E que os que conviveram com ele, e a família espiritual e apostólica que ele deixou, difundida em todo o mundo, composta por homens e mulheres das mais distintas profissões e situações socioeconômicas e celibatários e sacerdotes, e a sumária maioria de leigos vivendo no meio do mundo a santificação do trabalho, da vida ordinária, ali onde Deus os colocou. E não sei, é preciso afirmar isso com uma certa simplicidade e humildade, Eric. Talvez é o que a doutrina solene do Concílio Vaticano II, da chamada universal santidade, que hoje é tão habitual, que todos podemos e devemos ser santos. Obra da graça de Deus, da infinita misericórdia de Deus. Mas talvez foi um precursor. Ele tenha sido mesmo um precursor. Sabe o primeiro que entendeu isso, conseguiu traduzir na sua obra missionária? Concreto, na sua obra apostólica. Na sua obra apostólica, ele dizia que o Opus Dei era uma grande catequese. Ele mesmo falava isso aos vídeos, onde ele está dizendo que o Opus Dei é uma grande catequese sobre a santidade na vida ordinária, na vida cotidiana, no trabalho, na família. E ele abriu um caminho com pegadas de fogo, Eric.
com pegadas de fogo. Isso era o ano de 1928, 2 de outubro, e quando veio o concílio soleniza esta doutrina e produziu muitos frutos. Isso sim, quando veio o pós-concílio, isso está, se me permite, está numa homilia sua chamada Amar a Igreja. Amar a Igreja, uma homilia sua, vale a pena. Naquele momento, Eric, no pós-Vaticano II, diante de algumas situações, São José Maria sofreu. Sofreu por ver o que estava acontecendo. O desnorteio de muitos, o abandono da fé da parte de outros, uma certa fragilização de uma parte do clero, não por culpa do concílio, exatamente por isso, porque não entenderam o que o concílio estava dizendo é que firmemente, mais uma vez, qual que é o centro do Concílio Vaticano II, Eric? A retomada do mistério de Cristo. O mergulho no mistério de Cristo e da configuração de todos nós pelo caminho batismal com Ele. Todos nós. E na medida em que eu abro mão do mistério de Cristo no meu viver, São Paulo disse, eu vivo, mas não eu. E aí já era num momento, claro, de configuração total dele ao Senhor, e que preparava o martírio. Mas eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A vocação de todos nós é Cristo viver em nós. A tal ponto que chegue o tempo, o dia em que seja Ele que viva plenamente em nós e não nós mais, em nós e para nós mesmos. O que acontece? Quando se abdicou do mistério de Cristo, da luta pela santidade, é que vieram todos os problemas. E a enxurrada de deserções, a enxurrada de problemas, veio exatamente por não viver aquilo que o próprio concílio recordava, Eric, uma chamada universal à santidade. Percebe como é um absurdo pôr na conta do concílio o que aconteceu? Ah, pois é. Não é? Não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. O próprio concílio reafirma o mistério de Cristo, a centralidade do mistério de Cristo na vida da igreja e de cada batizado. O que está no centro da vida da igreja? E é claro que hoje, por obra do Espírito Santo, quem opera a presença de Cristo, quer dizer, quem recorda a presença de Cristo, quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai fazer a obra da perpetuação de Cristo, da segunda pessoa na Santa Igreja até o fim. Só para completarmos, Eric, diante disso tudo, São José Maria sofreu dor de amor, dor de filiação divina, dor de filiação à Igreja. Sofreu, sorriu, calou, rezou e trabalhou. Quando o senhor fala desse sofrimento, o senhor está dizendo daquela, como ele viu de perto, aquela distorção que aconteceu diante dos... Bom, estava em Roma. Em 75. Olha, já São José Maria, tanto tempo. São José Maria dirigiu durante a sua vida, Eric, em torno de 500, entre padres, bispos, arcebispos e cardeais. Então, imagino que, dentre outras coisas, o quanto também de queixas santas, o quanto de sofrimento pessoal desses clérigos ele ouviu. E sempre, ali naquele caso na Espanha, foi diretor de tantos e tantos, mas ali nos anos romanos, e sempre chamando a santidade, e sempre chamando a rezar, e sempre chamando a crer na Igreja una, santa, católica e apostólica, apesar dos nossos defeitos e dos nossos pecados, e sempre chamando a uma vida mais alta. E, quando começou o novo Ordo Missae, de Paulo VI, foi celebrar, era o santo sacrifício da missa. Pelo rito tridentino, ou pelo rito de Paulo VI, era o santo sacrifício da missa, pelo qual o Cristo se imola no altar de forma incruenta, mas renova sobre o mundo toda a redenção, toda a vida que ele trouxe. E celebrou com uma piedade, uma devoção que o que se tem de fotos de São José Maria celebrando, de imagens, é de uma duratividade, de uma profundidade que arrasta, que constrange, que arrasta a fé. Padre Evandro, eu sei que o senhor conhece bem a obra de São José Maria Escrivá. Alguma linha ou algum discurso dele gravado em vídeo que a gente possa ter certeza, assim, para não restar dúvida? São José Maria Escrivá chegou a deixar algum tipo de crítica ou apontou algum problema do Concílio Vaticano II em si? Jamais. Impossível. Jamais. Eu acredito que, muito pelo contrário, ele viu no concílio de uma forma clara, Eric, Deus renovando a face da terra, abrindo para renovar a face da terra. Um novo tempo de apostolado, de inflamação, de zelo, agora caindo para dentro do mundo, nas veias do mundo, como ele gostava de usar. Literalmente, né? Nas veias do mundo.
Se eu disse no bloco anterior que quando a gente olha para o Padre Pio e a gente também tem essa mesma sensação, e que a gente pode dizer que é um caminho seguro, podemos repetir agora com São José Maria, é um caminho muito seguro. Muito seguro. Ao pensar que um santo dessa estatura, se visse alguma coisa de errado, se percebesse alguma coisa de errado, certamente teria falado. E não é o caso. Sim, sim. Eu acredito que filialmente teria... Não é o caso, Eric. Né? Não é o caso. Vale lembrar, né, que São José Maria Escrivá faleceu em junho de 1975. A gente poderia usar ainda nesse exemplo de 1975 a Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, que a gente dedicou um programa exclusivo a ela. Se você visitar o nosso portal da Rede Século XXI, lá na página do programa Eclésia, tem um programa dedicado exclusivo a essa Beata, vale a pena assistir, que tem tudo a ver com José Maria Escrivá. Né? Beata Guadalupe, que faleceu cerca de um mês depois do próprio José Maria Escrivá, em julho de 1975, que já é fruto do apostolado do próprio José Maria Escrivá, não é, Padre Wander? Sim, ela era sua filha espiritual, entrou para a obra depois de uma conversa com ele. Ele descortinou o panorama da santidade para ela. Acredito que com cores tão vivas que a arrastou. E foi a partir da conversa com o fundador do Opus Dei que ela foi mesmo. E foi com tudo. E depois há um compêndio de cartas que ela trocava com São José Maria. Vale a pena ler as cartas. Que bonito. O epistolário dela para ele. E é lindo. É de uma filialidade, mas é de uma pujança, é de uma intensidade que convida à santidade também. Depois, leiga. Celibatária, com uma profissão, a via santificante, o caminho da santificação da profissão como via santificante pessoal. O trabalho e os deveres cotidianos. E o apostolado. O apostolado através do próprio trabalho, Eric, no trabalho, através... É aquilo que São José Maria dizia, santificar o trabalho, santificar-se pelo trabalho, santificar o trabalho. Primeiro, santifica o trabalho, oferecendo e começando e terminando com a maior perfeição humana e com a graça de Deus divina possível. Santificando a si próprio pelo trabalho e santificando os outros com o trabalho. Talvez estou estendendo-me um pouco mais, porque isso aqui me é muito familiar, né? Mulher, leiga, celibatária, profissional, com uma profissão muito bem definida, depois com pós-graduação, e aí que é essencial, Eric, nas veias do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não de um grupinho, de uma elite minoritária. Claro. Não de guetos isolados. Do mundo. Sois sal da terra e luz do mundo. É tão difícil entender o que Nosso Senhor falou. Né? Bora lá. É ali. Se nós nos retirarmos do mundo, é de que vamos entregá-lo ao mal, ao pecado, a Satanás. É ali nas veias. Onde é que você aplica... Onde é que o antibiótico faz mais efeito? O antibiótico nunca é tão eficaz tanto quanto quando é aplicado na veia do paciente enfermo. Vou repetir. O antibiótico nunca é tão eficaz tanto quanto quando aplicado na veia do paciente enfermo. Bom, além de José Maria Escrivá e da Beata Guadalupe, né, Landázuri, que a gente, repito, dedicamos um programa exclusivo aqui sobre ela, vale a pena assistir. Eu vou pular a fila aqui, nós estamos falando de alguém que faleceu em 75, mas vou adiantar um pouquinho aqui, pular a fila, porque vale a pena. Em poucas palavras, que se eu desse uma palavrinha também sobre outro beato, que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, que faleceu em 1994, né, que é o beato Álvaro de Portillo. Tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui ainda. Mas é um outro exemplo aqui de alguém que foi beatificado após o Concílio Vaticano II. O beato Álvaro de Portillo foi o primeiro sucessor de São José Maria à frente do Opus Dei, filho da Santa Igreja, filho espiritual de São José Maria, fidelíssimo filho e sucessor de São José Maria. E viveu em tudo a chamada universal santidade e a vocação chamada ao Opus Dei, de forma esgotada. De forma esgotada. Era a imagem viva. E ele, quer dizer, São José Maria ensinava muito, Eric, isso, que precisavam fazer o Opus Dei, sendo o Opus Dei. Sendo o Opus Dei. E o beato Álvaro de Portillo viveu isso até os extremos. Filho da igreja, assim, disponibilíssimo, foi perito do concílio, Eric. O beato foi perito do concílio. Não precisa nem explicar mais nada, né? Não Se ele foi precisa perito mais do nada. concílio. Ele foi perito do concílio e o decreto lá, o Presbyterorum Ordinis, sobre a vida e ministério, a vida e o ministério sacerdotal, tem muito dele, viu? Que legal. Tem muito da sua contribuição. Vale lembrar que tanto o beato Álvaro de Portillo quanto a beata Guadalupe, os dois foram beatificados pelo Papa Francisco, né? Na sequência, em 1978, que faleceu lá em Castel Gandolfo, poderia ser um outro exemplo para a gente dedicar muito tempo para falar disso, se bem que também fizemos um eclésia aqui exclusivo, na oportunidade foi o padre Guido que comentou, o próprio São Paulo VI, está no auge dessa história. Mas como São Paulo VI, obviamente, as informações muito mais fáceis da gente alcançar, e a gente, tenho certeza que você
não terá dificuldades em conhecer mais sobre a vida de São Paulo VI, inclusive, por exemplo, assistindo o programa Eclésia que dedicamos a ele. Então, Padre Wander, o próximo que nós queremos comentar aqui, queria uma palavrinha do senhor sobre Santo Oscar Romero, né? Que Santo Oscar Romero, ele faleceu no ano 1980. E, obviamente, está bem inserido no contexto que a gente está comentando aqui hoje. Eric, acredito que o arcebispo de São Salvador foi um sacerdote de um coração eucarístico vibrante. É o que se tem de relato sobre ele. Um sacerdote de um zelo, de um amor pelo santo sacrifício da missa, pelo confessionário, que se traduzia no amor vertido, no amor contínuo pelo seu rebanho. É um pouco daquela certeza de Cristo na cruz. Cristo na cruz. Um coração totalmente voltado ao Pai e pelo Pai derramado por nós. E talvez a nossa lista aqui dos santos que nós escolhemos para comentar hoje, sendo ele um mártir da fé, né, vale lembrar que a perseguição cristã, infelizmente, ainda está muito forte na nossa geração. Está aqui um exemplo de um santo que deu a vida, né, já que ele foi assassinado durante o momento que ele estava celebrando a Santa Missa. E aqui que é o ponto mais importante. O que você disse de um sacerdote, na condição de episcopo, tudo bem, e de pastor de um determinado rebanho, que tem a sua vida imolada ao Senhor durante o santo sacrifício da missa. Que quando eleva o cálice da salvação perpétua de todas as almas, é martirizado. Isso é graça de configuração, Eric. De configuração a Cristo. Foi a sua crucifixão. Ele foi crucificado ali. E não tinha nenhuma base, nenhum fundamento, senão um fundamento de fé sobrenatural, de configurar a sua vida a Cristo. Olha, eu tenho para mim, e não tenho como corroborar isso, mas quem conviveu com ele poderia dizer, eu tenho para mim, que hoje ainda há sacerdotes vivos que conviveram com ele, que estarão com certeza já anciãos, Eric, porque ele foi martirizado em 80, mas que conviveram com ele há 40 anos atrás. Eu tenho para mim que ele ofereceu sua vida em imolação a Nosso Senhor. Nós falamos agora há pouco de São José Maria Escrivá, né, e de dois grandes filhos dele, vamos dizer assim, a Beata Guadalupe e também Álvaro de Portillo. Santo Oscar Romero, de certa forma, podia entrar nessa lista, porque me parece que ele era próximo ao trabalho do Opus Dei. Eric, sobre isso, ele tinha, sim, contato com os meios formativos da obra, a matéria registro sobre isso, não pertencia à obra, hein? Ah, entendi. Mas tinha algum contato com os meios formativos, tinha um apreço, tinha uma admiração pelo Opus Dei, porque via no Opus Dei o sinal claríssimo da obra de Deus, de fato. Agora, colocar na conta de Santo Oscar Romero algum envolvimento com a teologia da libertação ou afins, não. Ah, isso é uma lenda. Uma lenda do tamanho. Talvez ninguém tenha sido tão ultrajado. Não, tem outros casos. Mas um dos que com certeza mais ultrajados foram pelas lendas criadas, mais ultrajado foi pelas lendas criadas, foi Santo Oscar Romero. Essa lenda do seu envolvimento com a teologia da libertação, veja, é um pouco daquilo também, que me permita, da apropriação de uma determinada realidade. A sua compaixão para com os pobres, a sua compaixão para aqueles que demandavam um cuidado sacerdotal, um cuidado apostólico, um cuidado pastoral maior, um zelo de obras de misericórdia espirituais e corporais mais intensos, só traduzia o seu coração sacerdotal. Não torna isso uma ideologia. Ele nunca pensou nisso. É certeza. Nunca teve isso na sua conta. Porque ele tinha um coração sacerdotal, o coração de Cristo, zelosíssimo. E que diante da dor e do sofrimento ali, olha, Eric, seja espiritual, essencialmente espiritual, porque para isso o nosso Senhor constituiu a Santa Igreja, para trazer a salvação. Mas também, em alguns momentos, o sofrimento temporal, imediato. Diante do sofrimento das almas, das pessoas, o sacerdote que não se compadecer e que não for capaz de sofrer o sofrimento e a dor do seu rebanho, ele está perdido, Eric. Ele está perdido, ele vai ser alguma coisa menos sacerdote. Ele pode até ser um professor, ele pode ser um organizador, ele pode ser um administrador, ele pode ser um incentivador, sei lá o quê. Mas sacerdote que oferece a sua vida, não. É que o sacerdócio não se improvisa, né, Padre Wander? Não dá. Não se improvisa. Ou é sacerdote ou não é, né? Ou é ou não é. Ou está se configurando a Cristo o tempo inteiro e ele se configurou. É certeza. E de uma compaixão. E outra coisa, se vê isso quando não tem o caráter ideológico, é que estava com seu coração sempre aberto para todos, Eric. Não tem essa questão ideológica. Você vê exatamente aqui. Não tinha os campos. Eu não sou de Pedro, não sou de Apolo, não sou de Paulo. Eu sou de Cristo.
De tal maneira que, eu vou usar uma expressão que talvez seja um pouco popular demais, mas ele transitava muito bem junto a todos, pelo seu coração sacerdotal, e mesmo dentro do seu clero, né? Ou seja, era queridíssimo, essa é a expressão. Bom, de maneira justíssima, chegou a honra dos altares, a gente agradece a Deus pela providência da nossa geração poder ver isso, assistir isso. Queria ainda um comentário do senhor, Padre Wander. Bom, como eu disse, são muitos, não dá tempo de a gente comentar sobre todos, beatos e santos que morreram após o Concílio Vaticano II, mas queria um comentário sobre uma jovem que morreu em 1990, né? A beata Chiara Lute Badano, né? O senhor poderia, em poucas palavras, dizer quem foi essa beata? Então, Eric, a beata, nascida perto de Milão, teve uma vida curta e ela foi tipicamente o caso de quem carregou a cruz da enfermidade com uma generosidade, com um amor. Foi santa, Eric. E só no momento da sua enfermidade, não. Veio de um lar cristão, a mãe se chamava Maria Teresa e o pai Antônio, pertenciam aos Focolari, tinham um laço muito grande com a fundadora, a Chiara Lubick, né, a fundadora do... Nós falando da Chiara Lute, Chiara Lubick é a fundadora. Isso, a fundadora. Né? A Lute era a Chiara Badano, ou Badano. Badano. Badano, essa é a pronúncia correta. A Lute era a Chiara Badano. O que aconteceu foi que no leito de morte, já se preparando para o encontro com o Senhor, ela escreveu uma carta para Chiara Lute e disse a Chiara Lute: está se aproximando o momento das minhas núpcias. E mesmo com jovenzinha, 19 anos. Jovenzinha, Eric, olha, quando os médicos, por causa do tipo de câncer que ela enfrentou, diagnosticaram que ela não iria andar mais, ela estava no alpendre da casa da família, lá eles prepararam um quarto para ela, e ela tinha uma vida espiritual, uma vida sobrenatural muito intensa. Quem vai dar a notícia? O médico conversou com a mãe que talvez fosse melhor que a mãe, que a Maria Teresa desse a notícia. A mãe foi dar. E a mãe se sentou aos pés na cama da beata e começou a conversar, e lá pelas tantas a mãe disse: Chiara, pode ser que você não... Ela falou: mãe, tente ficar tranquila. Se hoje me perguntassem se entre voltar a andar e o céu, o que eu escolheria, eu escolho o céu. Eu escolho o céu, Eric. Ela era menina, ela era esportista, alpinista, bailarina, gostava, amava patins, era cheia de vida, e santa, e pura, e casta. E só para completar, quando é que ela se torna lute? Quando é que ela se torna luz? Ela escreve para a fundadora, para Chiara Lubick, dizendo: estão se aproximando os dias das minhas núpcias com o Cordeiro. E eu peço que me des um novo nome, um nome que vai marcar esse último momento. E a Lubick responde dizendo: Chiara, você é uma luz para todos nós, o seu testemunho. E a partir de hoje, o seu novo nome, segundo a profecia de Isaías, o nome da vida plena em Deus será Lute. A partir de agora, você é Chiara Lute. Como se não bastasse, porque Chiara já é clara. Já é né? clara. Já é clara. Já é clara. Mas que bonito isso. Lindo, né? lindo. Padre Wander, a gente quase não tem mais tempo, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria falar de alguns brasileiros aqui na lista. A própria Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres, está nessa lista de alguém que faleceu após o Concílio Vaticano II. Tem o Beato Mariano, né? Mariano Aparício, né? A sacerdote agostiniano, que apesar de ter nascido na Espanha, viveu boa parte da sua vida aqui no Brasil, faleceu em São Paulo. Poderia a gente comentar sobre ele. Santa Teresa de Calcutá também é outra gigante que a gente certamente teria muito o que falar, de um grande exemplo de alguém que faleceu após o Concílio Vaticano II. Mas eu queria um comentário para encerrar nesses minutos que faltam, Padre Wander, não dá para a gente fugir. Tem um outro gigante aqui que não tem como falar de tudo isso, santidade, pós-Concílio Vaticano II, sem citar o Papa polonês gigantesco, São João Paulo II. São João Paulo II. Parece que ele é o resumo de tudo que a gente teria que falar hoje, o senhor não acha? Eric, acho que nele se personificou essa chamada universal santidade. Eu posso colocar aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, o postulador da sua causa de beatificação e de canonização, o monsenhor polonês Sławomir Oder. O Oder tem um livro disponível no Brasil em português, escrito pelo postulador, chama-se Santo. Uma curta, fulminante biografia de São João Paulo II, Eric. Bom, São João Paulo II é o típico caso daquela pessoa que, por tudo que sofreu, tinha tudo para ser um recalcado, tinha tudo para ser um murmurador, tinha tudo para ser um infeliz, tinha tudo para ser um desgraçado, Eric. E que foi um milagre do amor de Deus através da Virgem Santíssima, como ele mesmo vai dizer. Aos 9 anos lá no santuário, que você esteve pessoalmente. Eu e o Padre Guilherme estivemos lá gravando matéria. Ele se entregando à Virgem Santíssima, ela constituída como sua mãe, totus tuus, o lema de São Luís Maria de Montfort. E em tudo,
aqui é outra coisa, Eric, em tudo, e ele foi um milagre do amor materno da Virgem Santíssima, mas em tudo, ele foi o belo rosto, o belíssimo rosto do sacerdócio católico. Ou seja, o padre que gostaria de ser, é só olhar para ele. Que coisa maravilhosa. É só olhar para ele e ele é o padre que gostaria de ser. Em todos os sentidos, do amor ao santo sacrifício da missa. E eu conheci um sacerdote que celebrou com ele, Eric, que disse que o momento da sua preparação para a Santa Missa, recolhido na sacristia, disse que era uma coisa mística. Impressionante. Não teatral, não, isso não é dos santos. Porque é tudo muito real. Mas a intensidade era outra coisa assim que flamejava. E ele foi o belíssimo rosto dos sacerdotes. Vale ressaltar que em tudo, desde o episódio da sua capacidade de perdoar, naquele caso do atentado do Mehmet Aliaka e etc., ele foi realmente todo de Maria, e por Maria todo de Deus, e porque todo de Deus foi todo para nós, Eric. O senhor consideraria que toda essa confusão após o Concílio Vaticano II, porque isso a gente tem que admitir, houve sim confusão após o Concílio Vaticano II, justamente parte que o senhor já explicou do problema, pela uma interpretação ruim e até má fé, de, em nome do concílio, querer aprovar ali correntes contrárias do que a igreja sempre defendeu. Mas essa confusão, de alguma forma, atrapalhou a busca pela santidade dos fiéis? Da parte do concílio, é claro que não. Ok? Objetivamente, não. Subjetivamente, sim. Porque o concílio não foi colocado em prática da forma correta. E o que aconteceu? Começou, sabe o cabo de guerra? O puxa de um lado e puxa do outro, Eric. Os que queriam utilizar do concílio como estandarte para atacar e destruir toda a tradição da igreja e tudo o que foi vivido antes, instrumentalizaram, corromperam o discurso do concílio, que era muito fácil, vamos dizer, evitar isso, indo às fontes mesmo. É o que eu disse agora há pouco, vem cá, me mostra, onde está aqui? Quem mandou se tirar a veste está lá. Onde está aqui isso, onde está aqui aquilo? A igreja, como isso fique muito claro para nós, a parte dos padres, e que está na Escritura, nunca autorizou o mal, é o que São Paulo diz, e nunca autorizará. Ponto. Mas o que aconteceu? Da outra parte, Eric, por causa disso, sabe que toda resposta a alguma coisa que vai muito mal, ela pode chegar no extremo que, em vez de curar, pode matar. Aí veio, nesse cabo de guerra, o puxar para o outro lado, ignorando, não aceitando e assim por diante. E aí chegou-se a um grau tal de desnorteamento por causa das interpretações que se deram, que muitos católicos bons, Eric, talvez não tiveram na sua retaguarda, no seu alicerce, um sacerdote profundo, ponderado, de reta doutrina, que sentasse com eles e dissesse: vamos entender o que está ensinando o Concílio Vaticano II? Quer dizer, em poucas palavras, a confusão, em algum aspecto, desse mal entendimento, dessa distorção que aconteceu nos anos que se seguiram após o término do concílio, pode ter alguém que se prejudicou com essa confusão. Mas que atrapalhar a santidade ou a vivência cristã plena, colocando isso na conta do concílio, nunca. Não dá. Nunca. Os meios salvíficos, os sacramentos, Eric, a doutrina, os meios salvíficos continuaram todos intactos e disponíveis. Plenamente, os chamados bens da redenção, todos. O que não se pode comprar é a ideia, Eric, de que o concílio cortou o fio condutor com a graça de Deus. É isso, como se fosse uma espécie, essa expressão mais pobre, mas talvez mais acessível a que todos compreendam, como se tivesse havido um corte. E não houve um corte. A continuação permaneceu plenamente. Os bens da redenção, a doutrina intactas. Não houve a corrupção de um único dogma da nossa fé. Mostrem de forma concreta um único dogma de nossa fé que foi decomposto, que foi atacado, que foi diluído pelo Concílio Vaticano II. Você sabe disso, Eric? Não existe. Existe? Certamente único não, sequer. certamente não. Né? Não há.